Evolução, darwinismo e lamarquismo. Vem comigo aprender essa bagaça agora! Tenho certeza que no seu ensino médio, no cursinho, você já ouviu falar sobre Charles Darwin, sobre Lamarck, isso pirou tua cabeça, o termo evolução, esses termos acabam confundindo muito a gente. Mas a primeira coisa que eu quero que você saiba é que na biologia, evolução, pessoal, ela implica mudança. Então, na biologia, toda vez que você escutar o nome evolução, você lembra do nome mudança. Na biologia, evoluir é mudar. Essa mudança ela pode ser boa e pode ser ruim. Uma outra coisa que você nunca deve esquecer é que não existe uma intencionalidade para a evolução. Evolução de Pikachu, evolução de Digimon e Pokémon, isso aí é coisa do desenho. Não existe uma intencionalidade, a espécie ela não evoluiu para aquilo. A evolução ela acontece e pronto, ela acontece ao acaso. Pronto. Essa primeira coisinha era o que eu queria que você soubesse para começar aqui já a aula dentro de uma perspectiva bacana para você entender. Então a evolução ela é a mudança. Essa mudança pode ser ruim ou pode ser boa. Não esquece disso. Repetindo, evolução é mudança. Evolução e biologia implica mudança. Essa mudança pode ser boa ou pode ser ruim. Não existe intencionalidade para a evolução. Ninguém evoluiu para alguma coisa. A espécie ela não tem um discernimento de evoluir quando quer e na hora que quer. A evolução acontece ao acaso. Beleza? Com relação a Charles Darwin, com relação a Lamarck, esses caras foram os primeiros caras a falar sobre evolução dentro de um contexto bastante arcaico, mas que valeu muito a pena porque são as bases para o entendimento da evolução nos dias de hoje. Lamarck e Charles Darwin viveram praticamente aí em épocas bem próximas, mas partiram de premissas diferentes. O que é que você tem que saber para a sua prova? Lamarck foi o primeiro cara a falar sobre a questão de evolução. O termo ecologia, se você não sabia, foi Lamarck que inventou esse negócio aí, viu? Se eu não me engano, foi ele que inventou esse termo ecologia. Mas enfim, Lamarck foi o primeiro cara a falar sobre evolução. Foi que Lamarck propôs. Lamarck propôs que as espécies elas evoluíam como uma espécie de intencionalidade. Para Lamarck, as espécies evoluíam com intenção, o que isso não é verdade. Uma outra coisa que Lamarck criou foi duas leizinhas que a gente vai entender agora. Lamarck propôs a lei do uso e desuso, ou seja, quanto mais eu utilizo determinada parte, quanto mais o organismo ele utiliza determinada parte do corpo, mais essa parte desenvolve. Quanto menos você usa essa parte do seu corpo, quando eu falo seu corpo é o organismo. Quanto menos o organismo usa determinada estrutura, determinada parte do corpo, ela pode atrofiar. Então, usou muito, desenvolveu. Isso pode até acontecer, mas a questão de transmitir isso para os descendentes, isso não pode acontecer. Então, Lamarck defendia a lei do uso e desuso e a lei da transmissão das características adquiridas. Olha o nome da lei. Lei da transmissão das características adquiridas. Ele adquiriu uma característica e transmitiu. Cuidado! Não é assim que acontece. Não é eu malhar, ficar bombadão, ter um filho, meu filho vai nascer bombado também do mesmo jeito, não. Aquelas menininhas que usam as argolas no pescoço, que o pescoço dela vai esticando, quando ela vai ser mãe, os filhos, os descendentes vão nascer com o pescoço também do mesmo tamanhozinho que um bebê, qualquer bebê nasce, pequeno. Então não existe essa transmissão de características adquiridas, a não ser que você adquira algum tipo de anomalia nas suas células germinativas. Aí sim, envolveu célula germinativa, aí pode ir para seus descendentes.
Mas nenhum desses tipos de características, como ele colocou, como tem um famoso caso das girafas. A girafa tinha girafa de pescoço, todas as girafas tinham pescoço curto, e quanto mais elas esticavam o pescoço para comer aquele vegetal na árvore, mais o pescoço desenvolvia e, porventura, esse pescoço grande iria passar para os descendentes. Então Lamarck ele pecou nessa questão de transmissão de características adquiridas. E uma outra coisa, Lamarck pecou na questão de intenção. As espécies evoluíam para poder atingir uma perfeição, uma intenção. E isso na biologia não acontece, a evolução não ocorre ao acaso. Um outro cara que não nasceu biólogo foi um cara chamado Charles Darwin. Charles Darwin foi um cara que teve uma vida totalmente, aí conturbada. Não vá se enganar pensando que Charles Darwin foi um cara que já nasceu pensando nisso. Não, Charles Darwin teve uma vida bastante louca, parceiro. Existem documentários e tem filme de Charles Darwin. Depois assista para você ver porque é muito interessante. Mas enfim, por mais que ele tivesse tido uma vida altamente complicada, o cara criou uma teoria motherfucker da bexiga, uma teoria foda, a teoria da seleção natural. Essa teoria também não foi feita do dia para a noite não, que nem você vê no livro, que ele viajou durante 5 anos, voltou e já foi escrever, não, o livro não. Não foi assim não, galera, demorou quase 20 anos para poder publicar os seus trabalhos, justamente porque a sociedade ao qual Charles Darwin estava inserida era uma sociedade muito conservadora ainda. A religião ainda tem, né, uma forte pressão sobre a ciência. Então, por ele ser de uma família aristocrata, era muito complicado, ele ficou doente e tal. Mas enfim, vamos só sintetizar aqui o que Charles Darwin descobriu. Charles Darwin viajou num barquinho chamado HMS Beagle e deu uma volta ao redor do mundo, passando por diferentes países, diferentes ilhas, e ele percebeu que existe uma variação entre várias espécies. As espécies que tinham na Inglaterra eram diferentes da que ele encontrou aqui no Brasil, da que ele encontrou em Galápagos, da que ele encontrou em vários países que ele passou. Só que Charles Darwin, quando ele foi fazer essa viagem, ele não foi logo com essa intenção. Ele percebeu isso durante a viagem, essa variação que as espécies tinham de lugar para lugar. Dois caras foram espelhos para Charles Darwin. Thomas Malthus, que foi o cara que foi o futurista, onde ele propôs uma teoria onde ele dizia o seguinte, que vai chegar um momento em que a população humana ela vai ser superior à produção de alimento e vai haver uma competição por alimento. Isso aí com relação à espécie humana. Charles Darwin leu esses trabalhos dele. Uma outra coisa que Charles Darwin leu foi os trabalhos de Charles Lyons. Charles Lyons ele tinha uma teoria chamada de gradualismo geológico, ou seja, a Terra ela tem diversos tipos de relevos, a Terra tem diferentes tipos de clima, a Terra tem diferentes tipos de morfologia. Então, esse gradualismo geológico, Charles Darwin viu de perto quando viajou. Por que é quente lá e aqui é frio? Por que essa montanha tá lá é tão alta e ali é tão baixa? Então ele percebeu isso na prática. Até que ele pensou o seguinte, já que existe o gradualismo geológico, então deve também existir um gradualismo biológico. Então foi a partir desse gradualismo biológico que Charles Darwin começou aí a elaborar suas famosas teorias. E em que consiste essa teoria para finalizar aqui essa aula? O que foi que Charles Darwin notou? Charles Darwin notou que existe uma grande quantidade de espécies. Uma variação enorme de espécies, uma grande quantidade de espécies. Mas ele notou que ao mesmo tempo que tem essa quantidade de espécies, o número não aumenta. Ou seja, por mais que tenha uma capacidade alta de se reproduzir, o número de espécies permanece praticamente o mesmo. Ele não se altera tanto. Então, como assim? Muitos nascem, mas também muitos morrem. Então foi uma coisa que ele percebeu. Muitas espécies nascem ao mesmo tempo em que muitas espécies morrem. E uma outra coisa que ele percebeu foi que as espécies elas conseguem competir entre si.
e vai viver aquela que é mais adaptada. Ou seja, ocorre uma luta pela sobrevivência. Essa luta pela sobrevivência, logicamente, o vencedor vai ser aquele que é mais adaptado. O nome disso é chamado de seleção natural. Ok? Todos estamos vivendo juntos no mesmo ecossistema e ao mesmo tempo em que estamos vivendo juntos, estamos competindo. Vai viver aquele que é mais adaptado ao clima, ao tipo de alimento, e esse que é mais adaptado é o que vai prosseguir, é o que vai ter genes, é o que vai levar o seu material genético para as futuras gerações. Lembrando que Charles Darwin não falou nada sobre material genético, sobre DNA, porque ele não sabia o que era isso ainda. Isso aí foi Mendel. Mas enfim, ele percebeu isso, que acontece uma briga pela sobrevivência, onde as espécies mais aptas são aquelas que vivem, que sobrevivem, que se reproduzem. Um caso muito conhecido foi na ilha de Galápagos, quando ele percebeu o bico das aves tendilhões. Para cada tipo de bico existia um tipo de alimento específico para aquele bico. Então ele percebeu que existe essa variação. Uma outra coisa que ele percebeu foi que a evolução ela acontece ao acaso. Não existe uma intenção para acontecer a evolução. Mas Charles Darwin não é que ele tenha errado, mas é que ele deixou de dizer justamente porque também ele não tinha conhecimento disso, né? O conhecimento genético. Ele não sabia explicar a variação das espécies. Por que a espécie A é diferente da espécie B? Aí a espécie A ela conseguiu viver porque ela tinha aquela característica. Mas da onde é que vem aquela característica da espécie A? Isso aí foi a genética que explica, no caso, o neodarwinismo. Então, gente, lamarckismo, lei do uso e desuso, lei da transmissão das características adquiridas. Falou em Charles Darwin, seleção natural, ou seja, uma luta pela sobrevivência, onde quem vai viver é o mais apto. Isso é o bastante para você matar questões que envolvam lamarckismo e darwinismo. Se você gostou, dá um like aqui, clica aqui embaixo e comenta, e é isso daí. A biologia é muito fácil de aprender, só basta você anotar o que Patrick vai dizer. Valeu, galera, foi boa!